Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arlen Santana. Neste vídeo eu vou estar trazendo um conteúdo um pouco diferente do que a gente vem acostumado a ver aqui no canal. Então nesse vídeo a gente vai ver sobre o Kotlin multiplataforma, que é a forma da gente criar, utilizar a linguagem Kotlin para criar as nossas aplicações para as várias plataformas. Então a gente pode criar aplicativos para Android, esse mesmo aplicativo vai rodar no iOS, também para plataformas desktop e também para o web. A gente não vai estar vendo aqui especificamente a parte de desktop e web, a gente vai focar mais na parte mobile, Android, aqui no nosso Android, e também a gente vai ver também como rodar em emuladores iOS. Então nesse vídeo eu não pretendo trazer muitos detalhes sobre o Kotlin multiplataforma, eu pretendo te trazer aqui uma visão geral, por onde que você começa, como que você cria ali seu primeiro projeto. A gente vai abrir um projeto multiplataforma para ver a estrutura dele, a gente vai ver sobre a IDE da JetBrains, Fleet, que está sendo utilizada em conjunto também com o Android Studio para a gente desenvolver esses projetos, essas aplicações multiplataformas. A gente vai ver aqui a configuração inicial, onde que você busca os materiais, as bibliotecas, os conhecimentos que você precisa para você estar dando ali o pontapé inicial no desenvolvimento de aplicações multiplataforma utilizando o Kotlin. Antes da gente começar, se você ainda não for inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, caso você goste do conteúdo. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento, até então o desenvolvimento Android, como a gente vai estar fazendo aqui sobre esse vídeo sobre multiplataforma, e eu também tenho a intenção de trazer muitos conteúdos relacionados a multiplataformas. Então o nosso canal vai se tornar um canal de conteúdo mobile que vai abranger as duas plataformas, Android e iOS, sempre utilizando ali o Kotlin. Então a gente já sabe que a maneira tradicional da gente utilizar ali a criação de um projeto Android, a gente faz a criação desse projeto aqui pelo Android Studio e ele roda ali nos nossos emuladores, nos nossos dispositivos físicos. Até a data que eu estou gravando esse vídeo, não é possível a gente estar criando um projeto multiplataforma a partir de alguma IDE, seja o Android Studio, seja a IDE Fleet, que a gente vai ver daqui a pouco. Então a própria equipe da JetBrains, que é a desenvolvedora aí dessas IDEs que a gente utiliza, como o Android Studio, e também a fundadora, na verdade a criadora da linguagem Kotlin. Então eles fornecem ali uma aplicação web para a gente poder fazer a criação desse projeto. Então a gente baixa o arquivo .zip, traz para o nosso computador, aqui para a nossa máquina, e a gente faz a abertura desse projeto. Antes da gente começar, eu queria te passar aqui uma observação. Até a data que eu estou gravando esse vídeo, não é possível você está conseguindo rodar os seus projetos em emuladores iOS, então até então só tem para macOS. Então você até consegue criar o seu projeto aqui junto comigo, você consegue rodar ali na plataforma Android, mas você não vai conseguir emular na plataforma do macOS, que seria no caso ali dispositivos iOS, seja físico ou emuladores. Uma sugestão, que é o caso que eu estou utilizando aqui e já venho utilizando há longos anos, que é você ter um Hackintosh aí na sua máquina. Então o que seria um Hackintosh falando brevemente? Seria você instalar o sistema do macOS em uma máquina convencional, ali com configurações convencionais, onde você normalmente instalaria o Windows, você instalar o sistema do macOS. Então para isso eu não vou estender muito sobre esse assunto. Caso você tenha interesse, eu te recomendo você estar seguindo aqui o canal do Gabriel Luquina, que nas próprias apresentações dele já fala, a maior referência quando o assunto é Hackintosh. Aí caso você queira então ter a possibilidade de rodar o sistema macOS aí na sua máquina convencional. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser conhecer esse Get Start aqui da própria JetBrains, para a gente começar a configurar o ambiente da nossa máquina e também fazer a criação desse projeto. Então digita aqui no Google Compose multiplataforma Get Start. Então a gente vai vir aqui nesse primeiro link aqui da JetBrains. Aqui a gente vai cair meio que num passo a passo para a gente conseguir sair do zero. Então fazendo de conta que você está começando a ver sobre o multiplataforma agora. Então você já vai começar a partir desse Get Start, que ele ajuda você a configurar um ambiente e também fazer a criação do projeto. Então ele fala aqui, Get Start with Compose multiplataforma, seria ali
os passos iniciais para você utilizar o Compose multiplataforma. Em locais você vai ver Kotlin multiplataforma, em outros locais você vai ver Compose multiplataforma. No nosso caso, a linguagem que a gente vai utilizar vai ser a Kotlin, então ela vai rodar tanto para o Android, na plataforma do Android, quanto na plataforma do iOS. E também a gente vai utilizar o Compose, né, como framework para a gente desenvolver ali as nossas telas, a interface que o usuário vai interagir. Então aqui começando, basicamente, né, ele fala que você vai criar, né, apenas uma interface e você vai poder utilizar em plataformas, né, iOS, Android, desktop e também web. Então você pode estar lendo mais sobre essa documentação. Eu sempre recomendo você estar seguindo ali a documentação, porque nem sempre a gente consegue passar. A gente que eu digo, né, isso aí vai para todos os vídeos que você consome aí no YouTube relacionados ao desenvolvimento. Então pode ter questões específicas que você não vai ver a pessoa ali passando, mas você lendo a documentação, que é sempre mais rica em detalhes. Então a gente vai vir aqui na parte de baixo, a gente tem aqui alguns passos, caso a gente precise, a gente não vai passar por todos, mas a gente vai vir aqui no primeiro passo, que seria para fazer a instalação, né, das ferramentas necessárias. Eu estou já com o meu ambiente já configurado, né, pronto, mas eu vou passar ali mais ou menos o que você precisaria estar fazendo. Então, primeiramente, você precisaria estar com o Android Studio instalado. Caso você não esteja, você tem um link aqui para você acessar para fazer o download do Android Studio. Caso você esteja em um macOS, você precisa fazer a instalação aqui do Xcode para você conseguir rodar o seu projeto ali no iOS, no emulador. Você precisa também estar instalado ali o JDK. Normalmente quando você instala o Android Studio já vem ali com o JDK configurado. Você precisa ter o plugin Kotlin multiplataforma instalado e você também precisa ter o plugin do Kotlin instalado. No nosso caso aqui eu vou utilizar o Android Studio inicialmente para poder a gente fazer a abertura desse projeto. Então se você tiver no Android Studio, você vai acessar as configurações e você aqui vai vir na parte, na verdade não as configurações do sistema, né? As configurações do Android Studio. Você vai vir aqui na parte de plugins. E aí você vai ter aqui, primeiramente, quando você instala o Android Studio, já vem com o Kotlin, plugin do Kotlin instalado. Então você atualiza, caso esteja aparecendo aqui para você atualizar. E para você instalar, você vai precisar instalar o Kotlin multiplataforma mobile. Então você precisa instalar esse plugin aqui dentro do Android Studio. Depois disso, ele tem aqui, né, um check para você verificar. Ele vai te dar ali, posso até rodar, nesse caso já tenho aqui esse K Doctor, então eu posso até rodar ele aqui no meu terminal, onde ele vai listar ali para você, né, o que está faltando ou o que está com erro ali no seu nos requisitos, não todos obrigatórios, mas tem alguns opcionais, mas um requisitos que você precisa para rodar, né, conseguir rodar o seu projeto multiplataforma. Então, o sistema operacional, Java, que é o JDK está instalado, o Android Studio e Xcode. Eu não tenho esse Cocoa Pods, mas nesse caso não interfere para a gente conseguir rodar o nosso projeto. Então, você pode estar vendo aqui na parte de baixo, você tem possíveis problemas e soluções, caso você esteja passando. Depois disso, depois que você estiver tudo configurado, você vai vir aqui na segunda opção, onde a gente vai fazendo a criação do nosso projeto. E aqui ele te dá, né, o Kotlin multiplataforma Wizard. Então perceba que em um momento ele fala Compose multiplataforma e depois ele fala Kotlin multiplataforma. Então a gente pode clicar aqui nessa opção. A gente até pode sair da página, a gente não vai utilizar os próximos passos. Ali seria mais para você criar um projeto do zero. Então eu sempre te recomendo você estar seguindo esse modelo aqui da NetBranch, até que as IDEs, né, já tenham uma forma da gente configurar, fazer a criação dos projetos a partir das IDEs. Aqui o que a gente precisa fazer? A gente coloca aqui o nome do nosso projeto e o Project ID, né, que seria ali o nosso identificador nas lojas. Nesse caso eu não vou estar mexendo nem no Project Name nem no Project ID. A gente vai selecionar as plataformas que a gente quer. Então nesse caso o Android ele vai utilizar o Compose multiplataforma. E aqui na parte do iOS a gente pode utilizar
esse projeto de duas formas. Então, na parte do Android, a gente utilizaria ali o Compose multiplataforma. E no caso do iOS, se você marcar aqui essa opção, você vai ter ali o Kotlin, né, como base, mas você vai utilizar o Swift UI, igual ele está falando aqui, para você desenvolver a parte do iOS. Se você marcar aqui essa primeira opção que já vem habilitada, onde ele fala, né, que você vai compartilhar a interface utilizando o Compose multiplataforma, então ele ainda está em alpha, ou seja, você com o Compose multiplataforma você vai desenvolver e já vai funcionar ali tanto para o Android quanto para o iOS. Também você tem suporte aqui para desktop, web e server, né, que seria esse servidor. No nosso caso a gente vai estar focando em Android e iOS, então deixa essas duas opções marcadas. Então vou clicar aqui em download e eu vou salvar esse arquivo .zip dentro da pasta de instalação do Android Studio. Então eu estou aqui dentro da pasta de instalação do Android Studio, a página principal. Dentro eu tenho uma pasta YouTube e aí eu coloquei, né, eu salvei esse arquivo que a gente acabou de baixar. Então a gente vai descompactar esse arquivo, então ele vai gerar aqui a pasta para a gente. E aí a gente vai vir aqui na nossa IDE, né? Nesse caso, primeiramente a gente vai utilizar o Android Studio. Vou vir aqui, vou clicar para abrir e vou selecionar a pasta do projeto. Então vou aguardar aqui toda a configuração inicial, né, que o Android Studio vai fazer, vai baixar diversos arquivos aqui para o nosso projeto. Assim que acabar, a gente dá continuidade. Então já acabou aqui, né, toda a configuração inicial do nosso projeto. Então aqui você vai ter essa visão, se você estiver utilizando aqui o tipo Android. Em um projeto multiplataforma, a gente não tem aqui um modelo específico para multiplataforma, não sei se futuramente venha a ter, mas a gente precisa trocar aqui para Project para que a gente, né, tenha uma visão melhor, uma visão estrutural do nosso projeto. Então vamos entender aqui um pouco sobre a estrutura desse projeto, não entrando muito a fundo, até porque esse é o primeiro vídeo, né, mais introdutório sobre a parte do multiplataforma. Então aqui a gente tem Fleet. Eu acredito que ter referência à IDE, que daqui a pouco a gente vai ver, né? A IDE Fleet, que também é uma IDE multiplataforma, não só para questões de Kotlin, mas também suporta vários outros tipos de linguagem. Então aqui a gente tem Compose App, SRC, e aqui a gente já tem o seguinte, Android Main. Então tudo que for especificamente da plataforma Android, a gente vai colocar dentro desse módulo, e iOS Main, tudo que for especificamente da plataforma iOS, a gente vai colocar dentro do pacote iOS Main. A gente tem esse módulo aqui como main, como o próprio nome já diz, tudo que a gente queira desenvolver que seja em comum entre as plataformas, a gente vai colocar dentro do módulo como main. Então você tem ali uma tela de login que vai ser consumida, né, vai ser exibida, utilizada ali pelas ambas plataformas, Android e iOS. Você vai estar fazendo o desenvolvimento dessa tela aqui dentro do pacote como main. Então aqui a gente tem Kotlin e aqui a gente já tem, né, alguns arquivos. Esse arquivo app, você vê que ele basicamente é um arquivo Compose normal mesmo, Compose Kotlin. Até a data que eu estou gravando esse vídeo, o Android Studio não tem suporte ao preview do multiplataforma. Então só tem o suporte ao preview ao Android convencional, né, que seria ali o Android nativo. Não que um projeto multiplataforma, né, a gente também não desenvolve Android nativo. Mas eu quero dizer, né, em um projeto especificamente para Android, o Android Studio já tem suporte ao preview, só que em um projeto multiplataforma ainda não tem suporte. Na ideia do Fleet, o preview já tem suporte, então você consegue já desenvolver utilizando ali o preview para estar visualizando os seus componentes aqui na tela do próprio Android Studio. Então aqui o que a gente tem? Eu vou abrir aqui alguns arquivos só para a gente entender um pouco como funciona nessa parte dele pegar, utilizar recursos específicos de plataforma. Então aqui a gente tem um app. Eu posso até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para rodar no meu dispositivo. Então já acabou aqui de rodar no meu dispositivo, que seria, né, isso que a gente está vendo, seria esse text, né, esse botão com esse texto. Então onde a gente clica, ele exibe ali uma imagem animada, e aí ele tem um Compose, e perceba que ele aparece aqui, né, esse Hello Android 34. Daqui a pouco a gente vai rodar no dispositivo do iOS. Eu posso até colocar para rodar agora. E aí como que vai fazer? Como que a gente faz? Como eu falei inicialmente lá no vídeo, você precisa ter o Xcode instalado, e você também já precisa configurar, né, fazer a configuração de um emulador. Deixa eu até abrir aqui o Xcode. Assim que você abrir o Xcode, você vai clicar para abrir, né, um projeto existente, e aí você vai acessar
a pasta do seu projeto, vai selecionar iOS App e você vai abrir aqui o arquivo iOS App Xcode, né? Que seria ali o arquivo referente ao projeto para você conseguir abrir no Xcode. Então ele já abriu, é uma estrutura aqui bem simples, e aí você precisa, né, configurar, na verdade está até carregando aqui, mas você precisa configurar ali o seu tipo de emulador. Nesse caso aqui eu tenho um iPhone 15 Pro configurado, posso até fechar, eu só abrir aqui para a gente ver. Então se eu clicar aqui para selecionar, né, qual dispositivo eu quero rodar, na verdade, qual plataforma, eu tenho aqui a opção do iOS App. Então posso colocar aqui para rodar também o nosso projeto. Então já acabou aqui de rodar o nosso projeto no iOS, no iPhone 15. E aí se eu clicar a gente tem ali basicamente, né, o mesmo comportamento entre as duas plataformas. Isso utilizando o mesmo código ali, que é esse código Compose que a gente tem aqui. E aí só para a gente entender um pouco, né, como que ele pega recursos específicos dependendo da plataforma. Isso porque a gente tem apenas um código. E aqui no dispositivo do Android, ele aparece aqui, né, Hello Android 34. E no dispositivo do iOS, ele aparece aqui, né, Hello iOS 17.4, né, que é a versão do iOS configurada aqui neste emulador. Aqui a gente tem o conceito, né, onde basicamente ele tem uma interface, onde você declara essa interface aqui no módulo comum main, ali com os atributos, né, com os campos que você precisa. Nesse caso só tem um name, isso para pegar o nome da plataforma no Android e no iOS. E aí na plataforma específica, como por exemplo no caso do Android, se você acessar aqui a estrutura, você vai ter, né, o plataforma.android, e aqui ele implementa a interface platform lá do módulo como main, e ele configura, né, o Android que a gente tem aqui e a versão do Android, né? Então dentro aqui desse arquivo você tem acesso, né, a todas as classes ali específicas do Android. Já no caso do iOS, aqui em iOS main, Kotlin, você tem o plataforma.ios, onde você implementa também a interface, e aqui dentro você já tem acesso, né, às classes específicas do iOS. E aqui, depois de implementar, ele está utilizando aqui esse grant dentro do módulo como main. Então deixa eu minimizar aqui, onde basicamente ele vai obter, né, ali a informação correta, independentemente da plataforma, através aqui do atributo name, né? Então a gente tem aqui o hello, tá, para ambas plataformas, e o platform name ele vai pegar das implementações que eu acabei de mostrar. E aqui o nosso compose, onde a gente tem um texto, a gente tem aqui o compose, dois pontos, e esse grant, onde ele consegue pegar dinamicamente, né, as informações de cada plataforma. Então perceba que a simplicidade, né, que a gente tem de criar um projeto e já conseguir rodar imediatamente ali no nas plataformas, né, Android e iOS. Isso é o que mais me impressionou quando eu comecei a brincar, né, com o Compose multiplataforma. Faço ali estudos, né, de bibliotecas, de outros serviços, possibilidades que a gente tem, mas também já estou até conseguindo, né, a desenvolver um projeto real. Infelizmente eu não posso estar mostrando esse projeto real, mas eu estou gostando bastante ali do resultado que eu estou tendo. Eu vou fechar aqui esses dois dispositivos, já que eu não vou estar utilizando. Então agora, para a gente ver um pouco sobre a IDE Fleet, eu te recomendo você estar utilizando aí a JetBrains Toolbox. Tem tanto para o Windows quanto também para o macOS, que é, né, um gerenciador de IDEs ali da JetBrains. Então você consegue vir aqui em ferramentas, eu tenho instalado o IntelliJ Android Studio Fleet. Você tem aqui as opções disponíveis, onde você tem acesso, né, a todas as IDEs que a JetBrains oferece. Então por aqui você consegue controlar a versão, você consegue, por exemplo, fazer o rollback de uma versão, caso você tenha atualizado, tenha começado a ter alguns bugs, você consegue instalar a versão anteriores, e você também consegue ter acesso fácil às versões, né, que em beta, em alpha, que ainda estão para ser lançadas. Então essa é a IDE aqui Fleet. Nesse caso você vai vir aqui disponível, vai estar aqui para você fazer a instalação. Então vou colocar aqui para abrir ela. Então já estou aqui com a IDE aberta. É uma IDE que eu considero bastante simples na parte de recursos, de configurações e tudo mais, mas é uma IDE que está recebendo bastante atenção da equipe da JetBrains. Então para a gente abrir o nosso projeto, a gente vai clicar aqui em Open. Mesma coisa, né, vai selecionar ali o projeto que a gente está
querendo abrir, a gente clica aqui em Open, então ele vai começar ali todo o carregamento do nosso projeto, que é basicamente aquele mesmo carregamento que o Android Studio faz quando a gente abre um projeto pela primeira vez. Então ele vai começar a baixar, né, todas as dependências, todos os arquivos necessários para conseguir rodar esse projeto. O interessante aqui da IDE Fleet, né, que ele tem acesso ao preview. Eu também vejo hoje que a IDE Fleet está recebendo mais atenção relacionada ali ao multiplataforma, mas eu acredito que o Android Studio também não deva ficar muito longe. Até então a gente tem aí a parte do preview. Eu especificamente, né, particularmente, eu gosto bastante de utilizar o preview. Tem gente que não usa ou não gosta, mas a gente tem aí hoje essa diferença entre você abrir o seu projeto aqui no Fleet e entre você abrir o seu projeto no Android Studio. Enquanto ele faz aqui o carregamento do nosso projeto, eu também gostaria de falar aqui sobre esse repositório que a gente tem aqui no GitHub, que é, né, o KMP, o Asome, onde você consegue entender, né, na verdade consegue encontrar todas as bibliotecas ou as mais utilizadas que tem até então suporte para o seu projeto multiplataforma. Então esse repositório é um repositório que eu consulto muito, onde você consegue escolher uma categoria ali para o seu projeto que você está precisando, como por exemplo aqui na parte de storage. Então você está precisando de algum armazenamento em seu projeto multiplataforma, você tem aqui, né, acesso a diversas bibliotecas para você estar utilizando ali no seu projeto. Então esse multiplataforma set seria basicamente ali igual ao Shared Preferences do Android, ao Data Store. Esse SQL Daylight aqui no caso seria também ali similar ao Room que a gente tem no Android. Falando sobre essas bibliotecas, recentemente, inclusive essa semana no Google I.O. Foi, né, falado sobre o Kotlin multiplataforma. Então a Google vai estar apoiando, né, o desenvolvimento multiplataforma. Até então não apoiava, não era algo muito claro, mas até então agora a gente vai ter, né, o apoio também do Google no Kotlin multiplataforma. E isso influencia, né, que a gente vai ter cada vez mais as bibliotecas que a gente já tem no Android tendo suporte também ali ao multiplataforma. Então todas as bibliotecas que a gente está acostumado a utilizar, cada vez mais a gente vai ter acesso, né, vai ter a possibilidade de utilizar em nossos projetos multiplataforma. Alguns já foram adicionados recentemente, estão em versão alfa ou beta, na data que eu estou gravando esse vídeo, que é a biblioteca de navegação, o Room, você tem também o Data Store, você tem ali também o View Model e alguns outros que eu não me recordo ali de cabeça. Mas eu te recomendo você estar salvando, né, esse repositório, você vai utilizar ele bastante para você estar desenvolvendo aí o seu projeto multiplataforma. Então você pode querer que configurar a injeção de dependência no seu projeto. Então você tem algumas opções. Em meus projetos eu estou utilizando o Koin. Em outros projetos simplesmente Android, eu utilizo o Koin ou o Hilt também. Para o caso um projeto multiplataforma, o Hilt até então não tem suporte para esses projetos, mas a gente pode utilizar aqui o Koin, que funciona muito bem. Eu até te recomendo, tá, você está utilizando o Koin para seus projetos multiplataforma, mas você tem outras opções aqui caso você queira acessar a documentação e testar. Uma parte importante aqui, que é a parte também de navegação. Então, Navigation. Você tem algumas bibliotecas de navegação para você estar utilizando. Eu especificamente, particularmente, eu gosto, né, conhecer a Voyage e tenho gostado bastante de utilizar ela em meus projetos. Tem bastante pessoas que utilizam também a Voyage como biblioteca principal de navegação, mas você também tem outras e o próprio a equipe, né, do Android está trazendo, né, suporte à navegação convencional aqui para a plataforma, né, os projetos multiplataforma. Outro repositório que eu também te recomendo você a seguir seria esse Compose multiplataforma aqui no GitHub, que é o repositório do Compose multiplataforma. Então você tem uma visão geral aqui, e eu gosto sempre de acompanhar, né, aqui a parte de releases, para você, né, que entende um pouco mais sobre o Android, você consegue, né, saber aqui sobre as versões, atualizações ali de
determinados recursos que estão sendo liberados para você acompanhar aqui. Eu também te recomendo você estar se conectando com pessoas no LinkedIn, com pessoas que têm trabalhado com o Compose multiplataforma, não só brasileiro, também tem muitas pessoas de outros países. O LinkedIn hoje, para falar a verdade, está sendo a minha principal fonte ali de novos conhecimentos, né? Então toda hora eu abro o LinkedIn, tem alguém postando sobre algo novo que até então eu não conhecia, e aí eu começo a pesquisar para entender melhor. Isso então o LinkedIn está ajudando bastante, porque ali as novidades vêm de todos os lugares. Vamos voltar lá no Fleet. Então já acabou aqui o nosso projeto. O Fleet tem essa estrutura, ele não troca aqui de Android e tudo mais. Então a gente vai vir aqui em Compose App, src, como main, Kotlin. Vou abrir aqui o app que a gente tinha aberto lá no Android Studio. Então ele fica aqui analisando. Eu acredito que ele para, eu acreditava que ele não parava. Mas aí o nosso preview, perceba que para rodar aqui o preview no Fleet, a gente clica aqui nessa função, então preview app. O preview tem funcionado ali um pouco mais, na verdade um pouco não, né, mas bem lento, relacionado ao Android Studio, né, com projetos 100% Android, mas eu acredito que seja questão de tempo para ele estar funcionando com a mesma velocidade lá do Android Studio. Então aqui a gente tem o benefício de ter o preview. Eu tentei interagir aqui, mas ele fala, que esse preview não tem a interação. Então acredito também que seja algo que venha a ter suporte mais para frente. E eu acredito que seria isso. Eu acredito que eu passei uma visão geral sobre o Kotlin multiplataforma, o Compose multiplataforma. Como que você faz a configuração, segue o passo a passo para você fazer a configuração do seu ambiente. Como que você cria o seu projeto utilizando o Compose multiplataforma Wizard. A estrutura básica de um projeto multiplataforma. Como você roda ali, eu te mostrei a gente rodando em um dispositivo Android e em um dispositivo iOS, isso sem nenhuma dificuldade. Eu também te mostrei alguns repositórios, alguns repositórios que você pode até estar acompanhando para você se manter atualizado, e também ali a questão do LinkedIn, que com certeza vai te ajudar bastante, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de Compose multiplataforma. Eu tenho a intenção de estar trazendo novos conteúdos relacionados a esse tema. Deixe aqui no campo de comentários o que você achou desse conteúdo, do vídeo. Caso você tenha alguma informação nova, deixe aqui no comentário também para estar colaborando com outras pessoas, tá bom? Inscreva-se no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.